Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Economia Dia a Dia, que é uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo e conta com o apoio cultural do Banco Bradesco S.A. Um dos pilares desta programação é divulgar a ciência econômica para todos, não só para os profissionais da economia. Falamos por eles, com eles e através das falas deles, mas nós queremos aqui atingir a população em geral. E a pauta de hoje, que é o beabá da política econômica no Brasil de 2018, tem tudo a ver com essa divulgação científica da economia. Conheça agora o nosso convidado especial de hoje. Roberto Luiz Troster, é uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado, alegria minha de estar aqui. Hoje, logo após essa gravação, programa gravado, vai ocorrer o lançamento da obra O Beabá da Política Econômica no Brasil de 2018, de autoria do economista Roberto Luiz Troster, que tem incontáveis livros, muitos deles referências no ensino de economia, e que este é a primeira obra dele de 2018, e nós vamos entender o porquê este tema em pleno ano eleitoral. É estratégico, Roberto? 100% estratégico, é focado, foi assim, naquela barrigada, como consultor, sempre tem aquela barrigada entre Natal e metade de janeiro, né, não tem muito trabalho, né, e aí eu percebi que tem um vácuo. Quer dizer, eu estou pensando no não economista, não no economista. Apesar de você ter economia, é para não economista. Não tem fórmulas, não tem números, não tem gráficos, nada disso, né? Pode ver o livro, ó, é sem fórmula, claro. Só texto, imagem só, né? Isso. Qual que é a questão? Nós podemos agora, em outubro, mudar o rumo do país. E todo mundo quer mudar. Nessas manifestações que a gente teve nos últimos anos, tinha uma frase que dizia, um cartaz, algumas camisetas dizia: eu não quero mudar de país, eu quero mudar de Brasil. E o Brasil pode mudar. E aí eu pensei assim, refletindo sobre coisas. E aí começa com a capa. A capa é um IP. Essa foto do IP até me deu trabalho para convencer o editor que tinha que ser esse IP. Ele queria pôr outro. Falei, não, vai ser esse IP mesmo. É um IP específico? É um IP específico, que fica na janela do meu escritório. Então, eu vejo esse IP e eu acho que... Por favor. IP, eu acho que é a árvore mais brasileira de todos. Tem uma historinha até que diz que Deus, quando foi criar o mundo, estava lá antes de criar o homem, né, precisava com as plantas, qual que ia florir e qual delas queria florir no inverno. Aí nenhuma delas topou, né, nenhuma delas. Aí o IP falou, eu topo, né? E o IP é uma árvore que floresce geralmente a agosto, começo, meio de agosto, mas o importante é que todo dia 7 de setembro o IP está de verde e amarelo. E é uma madeira forte. Deus, como prêmio para o IP, pôs ela num país que é um paraíso, que é o Brasil, em todo o território nacional, uma madeira forte, então tinha que ser o IP. E o IP, o que acontece? Floresce na primavera e fica sequinha só os galhos, às vezes fica verde, quer dizer, muda muito. E do que depende a floração do IP? Clima, essas coisas. E do que depende o Brasil? O Brasil depende de política econômica, de boa política econômica. E a política econômica no Brasil geralmente é ruim. Tanto que há 30 anos
o Brasil era maior, o PIB do Brasil maior que o PIB chinês. Hoje o PIB chinês é 7 vezes maior que o brasileiro, em 30 anos. E a única falha, quer dizer, alguma coisa aqui, todo mundo fica falando, mas eles estão focando, o que nós temos que fazer para crescer, como nós vamos melhorar a inclusão social, o que nós temos que fazer. Então, isso daí foi isso, ó, vamos fazer. Aí eu fiz o toque de caixa, aí eu precisava publicar o livro rapidamente. Demora, você leva para o editor, eles analisam, bababá. Aí tem um cidadão que chama Milton Assunção, que é economista, e que eu conheço ele desde os anos 80. Aí na época, eu com outro economista e a gente refez o programa das matérias e a grade curricular da Faculdade de Economia do Mackenzie. Aí quando a gente foi ver bibliografia, não tinha bibliografia em português. Na época o Milton era presidente da McGraw-Hill do Brasil. Aí fui lá, falei para ele, você tem que traduzir, etc, etc. Então uma série de livros, tipo Dornbusch, Pindy, todos esses, foi ele que arriscou fazer a tradução. Dornbusch, por exemplo, um catatal desse tamanho, arriscou, se deu bem, né? Podia ter se dado mal. Mas confiou e achou. E aqui tinha mais 2 restrições. Primeiro, o preço, eu falei, negociei o preço para Chuchu, falei, ele vende livros de R$80, esse daqui vai sair por 35, falei, não, tem que ser um livro barato. Segunda coisa, o prazo, eu queria ele rápido, sabe? Quer dizer, esse livro foi desafiador, né? Não, foi. Não. Eu não sei se ele fez porque ele gosta de mim ou porque ele acreditou no projeto, mas ele conseguiu tirar o livro a toque de caixa, conseguiu fazer. Aí a segunda coisa, as ilustrações, né? Cada capítulo tem uma ilustração. Aí tem aqui, por exemplo, esse daqui, o capítulo, abri aleatoriamente, transformação é o Jeca Tatu, né? Eu explico já porque o Jeca Tatu. Aí eu peguei, cada capítulo tem uma ilustração, e eu tenho um cunhado, né, Olavo Egídio de Souza Aranha, que é... Ilustrador. É professor, não é ilustrador, ele é professor de design, né? Tá. Quer dizer, altos voos, mas... Mas eu falei, você vai ter que fazer os desenhos para mim, né? E ele fez correndo, fez do meu jeito, alguns deles eu falei só o tema, ele bolou, né? E daí saiu, quer dizer, saiu, custo baixo. E o pior é que esse livro está Brasil 2018, quer dizer, esse livro só vai vender até o dia 27 de outubro, porque depois das eleições, fala sobre as eleições desse ano. O Jeca Tatu, por que o Jeca Tatu no Transformação? Posso mostrar cada um deles por quê? Por quê? Porque tem uma história, o Jeca Tatu é um personagem do Monteiro Lobato. Acho o Monteiro Lobato um cara assim, sensacional para o Brasil, né? Um idealista, muitas coisas aconteceram aqui por conta dele. E ele contava a história de Jeca Tatu, que o Jeca Tatu era um cara indolente, preguiçoso, e do lado tinha um vizinho italiano. E o vizinho italiano conseguia produzir muito, tudo, e o Jeca Tatu apenas sobrevivia raquítico. Aí veio o médico e percebeu que o grande problema do Jeca Tatu era amarelão, né? E aí deu um remédio para ele e falou para ele usar, que é um bichinho que entra pelo pé. Não sei se é amarelão, mas é um bichinho que entra pelo pé. E aí recomendou que ele começasse a usar a botina. E aí o Jeca Tatu, de um dia para a noite, mudou e fez acontecer e começou a produzir mais do que o italiano e deixou o italiano de boca aberta, que ele nunca tinha visto uma coisa assim, uma mudança assim. E esse é um dos grandes problemas do Brasil, a vontade de se mudar. Continuam fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, daí o Jeca Tatu, eu acho que o símbolo de superação nacional, né? Quer dizer, todo mundo fala Jeca Caipira, mas ninguém fala Jeca, o cara que sabe superar, sabe fazer acontecer. E parentes, né? Ele não está no livro, mas esse ano são os Jecas que estão puxando o Brasil para cima, o ano passado. Quer dizer, enquanto os Jecas, o setor dos Jecas cresceu... Fiz agricultura? A agricultura cresceu 13%, o resto ficou no 0 a 0. Então... Mais respeito com o Jeca. Mais respeito com o Jeca. Luiz, Luiz, quem que é Luiz? Tem outro entrevistado? Roberto Luiz Troster. A gente brinca com o Roberto Luiz Troster, porque tem um epípeto que diz o seguinte: Roberto Luiz, aquele economista que sabe o que diz, é isso? Então, me veio na cabeça. Roberto Luiz Troster, seguinte, você diz que esse
esse livro tem data de validade. Você falou, olha, é para as eleições desse ano, ele é premente, ele é atualizado. Que mensagem que você quer levar para a população neste ano eleitoral com esse livro? O que você quer dizer para ela? Bom, várias coisas, né? Primeiro explico o que é a política econômica, né? Então, por que a política econômica, você falou ciência, até ia te fazer uma parte. Por favor. Eu acho que o economista é mais ou menos um cartógrafo, né, de uma cidade ou de uma região que está mudando de forma. A realidade dinâmica. É dinâmica. O mundo está mudando muito rapidamente. Tem até uma expressão VUCA, né, que é em inglês, quer dizer volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Traduzindo em português, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E que é nesse mundo que a gente está se mexendo, em que estão destruindo empregos, criando outros, a economia está se abrindo. Então, nesse mundo, você tem que ser um pouquinho mais, falar mais do mesmo não vale. Segundo, nas eleições, os candidatos, de maneira geral, têm um discurso assim, ó, é melhor ser rico e saudável do que pobre e doente, vote em mim. Ou, tem alguns que falam, não, livre mercado resolve tudo, né? Quer dizer, e outros que falam, não, nós temos que ajudar... Estado máximo, estado mínimo. E eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, né? Aí, cada um dos capítulos eu vou explicando alguns desses conceitos, algumas ideias de mudança que podem ser adotadas. Aí, e dá para fazer. Eu acho que, assim, o Brasil pode ser melhor. Aí tem algumas coisas, por exemplo, na eleição, especificamente, tem 2 capítulos sobre a eleição. O primeiro é que é um sistema injusto. Você hoje tem que quem é, por exemplo, deputado, senador, tem toda a máquina para apoiar. O deputado tem correio grátis, televisão da Câmara, tem tudo isso direitinho. Ainda mais tem verba partidária, quer dizer, quem tem mais candidatos tem mais verba e mais tempo na TV. O que é um sistema injusto. Totalmente injusto. Devia ser o mesmo tempo para cada candidato. Todo mundo, independente de mandato ou não. E aí eu falo, bom, minha proposta, dá para fazer uma coisa que não depende de Brasília, que é não reeleja ninguém. Vamos não reeleger. Seja quem seja, não reeleja. É uma mensagem assim clara, né? Clara e forte, hein? Não reeleja, ponto. É injusto, é injusto. Não reeleja, vote em novos candidatos. Essa é a proposta. Não eleja ou não reeleja? Peraí. Não reeleja. Reeleja. Não reeleja. Então é menos radical do que eu imaginei. É assim, dá chance para o novo, é isso? Dá chance para o diferente. O cara que é deputado, quiser ser prefeito, tudo bem, vamos votar nele. O que é deputado, quiser ser senador, tudo bem. Agora, o cara que é deputado e quer só ficar amarrado na cadeira, fora. Não tem essa. Perfeito. Tem que renovar. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos aí falar mais sobre esse livro. E eu queria que você comentasse 1 ou 2 capítulos mais a miúde, para que a gente possa entender o livro, saboreá-lo antes, mas que você, em casa, possa adquirir a obra. A gente volta daqui a pouquinho? Não saia daí. Estamos de volta ao programa Economia Dia a Dia, falando sobre o beabá da política econômica no Brasil em 2018. Esta é a obra de Roberto Luiz Troster. Bom, comenta que capítulo você destacaria para nós aqui. Eu sei que todos são bastante interessantes, mas para esse fim de apresentar a obra, um geralzão dela para o público, qual capítulo você destacaria aqui? Você quer consultar ou você já... Não, assim, eu começaria dizendo que primeiro eu explico um pouquinho o que é economia, né? O que é política econômica. Primeiro, né? O que é política econômica? Isso, e depois política econômica aplicada. Então, política, né, vem da Grécia, na Grécia Antiga que todo mundo decidia, e economia, o primeiro texto de economia conhecido, Econômicos, é de 432 a.C. na Grécia, né? Xenofontes que escreveu, ainda tem uma tradução em português. E aí, o que acontece? Política econômica hoje são primeiro 4 objetivos. Política econômica tem que favorecer a inclusão, a eficiência, que é o crescimento, a estabilidade e a sustentabilidade, né? Isso que tem que fazer.
E para isso tem quatro instrumentos: política fiscal, que é receita e despesa, política monetária, que é taxa de juros, e todas as outras taxas de juros, não só a taxa do Copom, política cambial, que está muito relacionada com o câmbio, e essas três políticas, cambial, fiscal e monetária, chama o tripé, que estabiliza a economia. E precisa uma outra política que complementa, que é a política de desenvolvimento. O que fazer para crescer? Então vamos começar, por exemplo, com o primeiro objetivo, equidade, inclusão, né? Nós temos um problema muito grande. Primeiro, nós temos uma das 10 maiores concentrações de renda do mundo. É vergonhoso. Se você, aqui na cidade de São Paulo, se você vai no Jardim América, você vê um país, né? Você tem hospital, tem o Sírio-Libanês, que é um dos melhores do mundo, tem padrão internacional, tem a escola Dante Alighieri, que é uma das melhores do Brasil, tudo asfaltado, todas as casas têm água, segurança não é um problema, tudo. Aí você vai no Jardim Ângela, que também começa com A, que também fica na mesma cidade. Bom, aí você vê a desproporção, quer dizer, e nós temos que de alguma maneira... Morumbi, Paraisópolis também? Morumbi, Paraisópolis. Fazem fronteira. Um do lado do outro. E, assim, nós temos que de alguma maneira fazer uma coisa que melhor é isso, né? Quer dizer, faça todo mundo subir e um processo de inclusão. Paraisópolis, geralmente, assim, começou com um loteamento clandestino e a gente que não consegue pagar aluguel, que está desempregado, vai morar lá no barraco. Então, aí o que acontece? O que nós podemos fazer? Primeira coisa é gerar emprego. Não é concebível que o Brasil, máquinas paradas, capacidade ociosa para emprestar dos bancos, 12 milhões de desempregados. 12 milhões de desempregados, se eles abrissem os braços assim, um do lado do outro, conseguiam abraçar o Brasil inteiro. Toda a fronteira, todo o litoral e as fronteiras com os 9 países. É muito desempregado, é vergonhoso, né? Então tem coisas que a gente tem que fazer. Uma é conjuntural, quer dizer, fala como a gente pode crescer no curto prazo, né? E outra é estrutural, quer dizer, cada dia estão destruindo empregos, né? Quando você põe uma máquina nos ônibus, um aparelho que dispensa o cobrador, você está gerando desemprego no ônibus e está criando emprego nos que fabricam a máquina. Se os que fabricam essa maquininha ou dispositivo estão nos Estados Unidos ou na China, aí complicou. Nós estamos exportando desemprego. Mas nós exportamos desemprego, por exemplo, em competitividade, coisas que dá para fazer. 7 em cada 10 novas empresas no Paraguai são de brasileiros, que vão abrir lá. Quer dizer, então, eles empregam lá, pagam imposto lá e vendem aqui. Porque consideram lá menos burocrático de empreender, menos impostos, mão de obra mais acessível. Então, estão batendo a nossa carteira, né? E tem coisas que a gente pode fazer. Vou dar um exemplo só. Turismo. O Brasil tem, na média, mais belezas naturais que a média dos países. Em média, o povo é mais amigável que a média dos países. O Brasil tem 6% do território mundial e 1% do fluxo de turistas. Uma vergonha isso. E coisas simples, né? Desde a chegada de entrada no aeroporto, o uso de dólar e euro para pagar contas aqui. Eu tive um absurdo, um aluno foi vir num curso que eu estou de banking e perguntei por que ele chegou tarde. Primeiro, o cara vem de Angola para cá, assistir meu curso e chega atrasado, né? Eu não perdoo, né? Ele falou, não, eu fui jantar, quis pagar com dólar, não consegui. Ele foi dormir com fome. Aí no outro dia cedo... Quer dizer, tudo na nossa economia atrelada a dólar, mas as pessoas não têm a cultura de receber em dólar. Não deixa, proíbe. Se você quiser ter conta em dólar, em real nos Estados Unidos, você pode, mas conta em dólar aqui você não pode, né? Aí, então, e você pode não só fomentar o turismo, como, por exemplo, fazer uma parceria com a Argentina e o Uruguai, e o Paraguai. Venha visitar um país da América do Sul, onde o sol brilha mais, né? Ou da Baía de La Pataia, ou a Oiapoque, né? Conheça o lado bonito do Atlântico, coisas assim a gente podia
fazer, emprega mais gente. Não só para isso, competitividade, mas então a gente consegue fazer. Então, a mensagem principal é, vamos mudar. O público que eu tinha em mente, quem que é? Esse pessoal que saiu na rua reclamando, fazendo, né? Gastaram energia, mas agora você quer direcioná-los. Essa energia, botar bem, cobrar dos candidatos. O outro capítulo é que tipo de coisas que os candidatos têm que fazer, tem que ser cobrado dele. Não adianta falar, não, eu vou fazer isso, eu vou dar mais segurança. Não, você tem que fazer um pouquinho mais do que isso, né? Aí explico algumas falhas, né? Por exemplo, sobre mercado, sobre tudo. E o último capítulo, o símbolo do último capítulo é o Pequeno Príncipe, né? O título chama Big Bang, de 2018, e o título é Big Bang, né? Para quem não sabe, Big Bang foi a explosão que criou o universo. E na Inglaterra, Big Bang foi o início da reforma no mercado financeiro inglês, que deu uma grande mudada, né? E a gente tem que fazer um Big Bang aqui. A gente tem que acreditar que pode ser feito e pode ser feito rapidamente. Roberto, você faz uma crítica dizendo que o Brasil carece de boa política econômica. Sim. É inconcebível a gente crer que nós não tenhamos bons economistas capazes de levarem à frente uma boa política econômica. Concordo, temos muitos, muito bons. Onde está o problema? O problema está em que a sociedade inteira tem duas coisas. Primeiro, acho que o maior erro de política econômica foi Juscelino Kubitschek tirar a capital daqui e pôr lá longe no meio do sertão, quer dizer... Construir uma cidade do zero. Não é o problema de construir a cidade, construir ela tão longe da realidade, quer dizer, então falta um choque de realidade, quer dizer, fez o mesmo erro que Luís XIII na França fez, tirou a capital de Paris... Foi para Versalhes. Foi para Versalhes, bom, 3 gerações... O povo alcançou, né? Ele também queria à época, queria se distanciar do povo, mas o povo chegou lá, né? Chegou lá e o neto dele perdeu o pescoço, né? Mas o ponto... Então, e os políticos têm interesses próprios. Eles só vão atender interesses se a sociedade demandar. Você vê que agora tem eleições, aí o sindicato, sei lá, a Associação dos Produtores de Copo, nós queremos isso subsidiado, isso assim. A Associação dos Produtores de Caneta fala, nós queremos tinta, etc. Mas não se pensa muito no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma coisa chamada os think tanks, que são grupos de pessoas que pensam o país, né? Então tem alguns Brookings Institution, Hoovers, Peterson, você tem vários que ficam pensando. Na Argentina, a grande sacada do Macri, que está mostrando resultados, foi isso, criou um think tank que chama Fundação Pensar. Na Europa, você tem, a OCDE faz esse papel, o Brasil não faz parte, pensa o que pode ser feito para melhorar, e muda, né? Não fica refém desse tipo de coisa, né? Então, eu acho que assim, o problema não é execução é muito boa, o problema é formulação, o que a nação quer, como é que ela quer, né? Instantes finais da nossa entrevista, o Beabá da Política Econômica no Brasil de 2018, de autoria de Roberto Luiz Troster, já está à disposição. A quem você dedica esse livro? Bom, eu dedico a todo, assim, eu acho que assim, eu fiz muito parte, assim, associação de rugby, associação de bancos, e nessas, conselho, um monte dessas coisas assim. Tem 4 tipos de pessoas. Tem os que só dão um nome, estão lá no conselho, sou conselho, né? Esses não atrapalham, não cheiram, nem fedem, né? Gostam do cartãozinho de visita, do cargo. Tem outros que estão lá pelo dinheiro. Então o cara que trabalha lá, ou o chefe manda ir lá, você tem que ir lá, então estão lá pelo dinheiro. Esses trabalham, não suam muito a camisa, mas também não atrapalham. Tem os piores de todos que estão lá para fazer networking. Isso tem. Fazer contato. Então vão lá, querem aparecer, sempre chegam atrasados nas reuniões, interrompem, ficam discutindo aquela... É que os interesses deles são alheios ao da instituição, da finalidade, né? São os deles, né? Mas eles estão assim, muito mais interessados
em usar a associação do que servir. Dele. E tem, por último, os que vestem a camisa, os que acreditam, né? E aí eu dedico 13 meu número de sorte, né? Decidi casar com minha mulher no dia 13, mudei para minha casa no dia 13. Dia 13 é o número de sorte para mim, né? E aí dedico algumas pessoas assim, né? Então eu pus 13 pessoas que são assim. A mais importante de todos, sem dúvida, é minha mulher, a Marta, né? Ela também faz um monte de coisa. Trabalhou com quando eu trabalhava na Febraban, ela trabalhava com morador de rua, os dois extremos, o morador de rua, o que cuidava do morador de rua e o que atendia os banqueiros, né? E aí tem outras pessoas, tem a Mara Amaral, por exemplo, que cuida da UAF, Organização de Auxílio Fraterno, que cuidou dos catadores de rua, catadores de papel, né? Para fazer. Aí tem alguns que eu listo, são em total, que trabalham em organizações que fazem isso, que estão mais próximos, que eu conheço um deles, um economista, José Renato Simão Borges, que trabalha no Instituto Reciclar, está sempre envolvido com coisas assim. Então, eu acho que é isso, né? Quer dizer, são pessoas envolvidas em coletivos que realmente querem ajudar o outro. Isso. Esses... É isso. O outro e o Brasil, né? E o Brasil. Em consequência, o Brasil, né? É isso. Muito, muito obrigado por ter vindo falar dessa obra aqui hoje, viu? Obrigado, e se a gente se cruzar de novo, fazer um exame, ver se você leu direitinho, o que diz o capítulo, por que tem andorinhas, o que quer dizer isso, eu vou cobrar, por que tem uma bicicleta no capítulo de política econômica aplicada, eu vou perguntar. Não só aceito o desafio da prova, como a recíproca tem que ser verdadeira. Eu vou também tomar liberdade de ir perguntando, professor, estou em dúvida com isso, aquilo, essa metáfora, essa imagem, combinado então? Combinado, eu deixo até no fim da apresentação, eu deixo meu e-mail, quem por quiser favor, pode me escrever. Por favor, uma alegria. Fábio Pereira, jornalista que não fala besteira. Roberto Luiz Trosters, um companheiro da causa de difusão do ensino da economia, um companheiro dos sindicatos economistas, esta é a casa dele. Eu quero agradecer muito a audiência de quem nos assistiu e convidá-los a assistir este programa por meio da internet, acessando o nosso site. Lá você também, profissional da economia, vai conseguir acessar os cursos que essa instituição oferece para você servir mais e melhor à sociedade. Um forte abraço e até breve! Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A.